Olá, seja bem-vindo à segunda aula aqui do nosso mini curso de Excel, né? Como combinado na última aula, a gente vai estar falando aqui sobre as fórmulas. Vamos estar fazendo aqui uma pequena introdução às fórmulas no Excel e vamos lá então. A primeira coisa que é bom da gente começar a entender em relação a conceitos de fórmulas são os operadores condicionais. Nesse caso, a gente tem dois, que é o operador e o operador OU. Esses dois operadores vão ser usados o resto da sua vida, se você for mexer com grandes massas de dados. Isso não só no Excel, como em qualquer outro gerenciador de dados, em linguagem de programação. Isso é uma coisa que não vale só para o Excel, ele vale para uma lógica como um todo, sabe? Isso aqui vai te auxiliar em muita coisa. Logo mais a gente vai estar aprendendo melhor o conceito desses dois. Além desses operadores condicionais, a gente tem os operadores lógicos. Quais as diferenças deles? Esses condicionais, eles simulam condições múltiplas. O conceito, por enquanto, vai ficar um pouco superficial mesmo, porque na prática eu vou estar te mostrando os dois juntos. Os operadores lógicos, a gente tem um pouquinho mais do que dois aqui, né? Como no caso dos condicionais. No lógico, a gente tem o sinal de igualdade, que significa igual a. Depois a gente tem também o menor que e maior que significa é diferente de. Tem o maior que, padrão, menor que, padrão também. Tem esse maior que e igual, que significa que é menor ou igual a. E esse menor que igual significa menor ou igual a. No caso aqui, ficou invertido a ordem do slide. Vou até alterar. Aqui é maior ou igual, aqui é menor ou igual. Tá bom? Então vamos para o Excel aqui. Isso aqui é a planilha da aula passada. A gente pode estar apagando ela aqui, deixando em branco. Então como é que a gente pode estar te mostrando? Eu posso estar pegando, por exemplo, dois valores numéricos, 1500 e 1700. Ok. Se você se lembra bem da aula passada, você sabe que essa célula é A1 e essa célula é B1, certo? Então aqui, na célula A3, eu quero fazer algumas verificações teste para você estar se familiarizando com essas condicionais, certo? Com esses operadores. Então, para criar a fórmula, como você já sabe, a gente começa com o igual, certo? E para definir o endereço de cada célula, eu posso clicar em cima dela ou digitar seu endereço. No caso aqui eu vou clicar, que eu acho mais prático, certo? A1. Qual o primeiro operador que a gente viu ali? Foi o igual, não foi? Então vamos verificar se A1 é igual a B1. Você viu que ele me retornou falso? Porque 1500 de fato é diferente de 1700. Se eu trocasse isso aqui por 1700, essa condição ficaria verdadeira. Certo? Vamos fazer outra verificação então. Vamos ver se eles são diferentes. Deixa eu voltar aqui para 1500, né? Igual a 1. Aí eu coloco o menor que e maior que desse modo e vejo se eles são diferentes, A1 e B1. Ele me retornou verdadeiro. Então você entende que é basicamente você perguntar para o Excel algumas coisas e ele te retornar valores e ele te dá a resposta mesmo, de uma forma mais prática e rápida. Do mesmo modo, maior que, né? Posso ver se ele é maior que B2, não, que B1. Falso, porque ele é menor. Se eu trocar esse sinal por um menor que, ele já vai ficar verdadeiro. Aí tem o maior ou igual e menor ou igual. Qual que é a diferença? É que o maior ou igual, aqui vai dar falso, né? Só que se eu colocar um 1500 aqui, você vê que ele vai ser igual a B1. Se fosse só maior, como eles são iguais, o maior que por si só não inclui a igualdade. Por isso que eu tenho que estar colocando esse sinal aqui também para estar incluindo. Do mesmo modo, se eu colocar menor ou igual,
ele também vai me retornar verdadeiro, porque ele vai entrar nessa igualdade. Certo? Então a gente pode fazer outros casos aqui para estar te apresentando também esses operadores condicionais. Você lembra que eu ia te mostrar os dois juntos? Então, a gente pode estar colocando aqui, ó, outros dois números, tipo 16 e 12, certo? Agora, no Excel, para eu estar usando o operador e o operador OU, eles já são usados como fórmulas mesmo. Eu posso estar jogando aqui um E, né? Aí, depois de colocar o E, ele vai me pedir o teste lógico 1 e o teste lógico 2 e todos os outros adjacentes. Não tem limite. Você pode fazer 300 testes aqui que vai funcionar normalmente. Então vamos lá. Primeiro, eu quero ver se esse número de A1 é menor do que o número de B1. Beleza? Fiz a verificação, ponto e vírgula. Agora eu vou fazer a próxima. Eu quero verificar também se esse D1, 16, né, é maior do que E1. Quando eu terminar, eu posso estar só fechando meus parênteses e dando Enter. Você viu que deu verdadeiro, porque de fato, 1500, né, está menor do que 1700 e 16 é maior do que 12. Então, tudo certo e ele vai me retornar verdadeiro. Mas e se alguma dessas duas condições que você percebe que esse operador, essa condicional aqui está condicionada a duas operações lógicas, certo? Se alguma dessas desse errado, o que aconteceria? Vamos forçar alguma a dar errado então? Vou falar aqui, vou perguntar se esse 16 ele é menor do que 12. O que ele me retornaria? Falso. Porque a propriedade desse operador e é justamente te retornar verdadeiro somente se todos os testes forem verdadeiros. E ele vai ver, esse é verdadeiro? Sim, beleza. E esse aqui, ele é verdadeiro? Não. Então, se esse é verdadeiro, mas esse não, então a operação como um todo já fica comprometida. Entende? Pode ter 300 milhões de operações lógicas aqui, que se uma delas, só umazinha, der falso, todas as outras vão ser descartadas e esse operador vai retornar falso para você. Tá ok? Diferentemente do operador OU. Qual que é a propriedade do OU? Ele vai ver, é um ou é outro. Para ele, tanto faz. Qualquer um dando verdadeiro, todos os outros podem estar falsos. Voltando no exemplo das milhões lá, se tiver milhões de operações lógicas falsas, mas uma der verdadeira, tá tudo certo para ele. No caso aqui, eu posso fingir que 1500 maior que 1700. Aqui a gente já sabe que vai dar falso, porque claramente esse número é menor que esse. E de mesmo modo, eu vou fazer uma da verdadeiro aqui também. 16 maior do que 12. Você viu que ele me retorna verdadeiro? Ele ignora o fato dessa aqui ter dado falso, porque essa aqui já serve. Ele só precisa de uma operação dando verdadeira para atender todo o resto. Entende? Mas, se as duas dessem falso, aí sim ele retornaria falso. Ou só vai retornar falso se todas forem falsas. O operador e só vai retornar verdadeiro se todas forem verdadeiras. Entende? Eles são o inverso um do outro mesmo. Então, passando para a próxima parte aqui, essa é a tabela lógica que a gente usa muito na programação mesmo, né? Que é basicamente o que eu te falei de uma forma mais direta. Verdadeiro ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Verdadeiro ou falso retorna verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Falso ou falso vai retornar falso. Então você pode ver aqui que o ou só vai retornar falso quando os outros dois, quando as duas operações lógicas forem falsas. Lembrando que não precisa necessariamente serem duas, podem ser 3, 4, pode ser o tanto que você precisar. Não há limites para isso. E o operador e só vai retornar verdadeiro se for tudo verdadeiro. Do contrário, ele vai retornar falso para você.
Então agora a gente já pode entrar em algumas fórmulas que vão te ajudar no Excel, certo? Essa questão de fórmula, como a aula vai ficar um pouquinho maior provavelmente, porque são bastantes fórmulas, eu vou tentar estar criando uma planilha inteira com você. Então, me aguarde na próxima aula. Enquanto isso, você pode estar dando uma reforçada nesses operadores e criar condições reais mesmo. E testar, ver o que dá certo, o que dá errado. Qualquer coisa, se você surgir alguma dúvida, você pode estar deixando nos comentários ou estar entrando em contato comigo mesmo. Tá ok? Quanto a isso aqui, na próxima aula eu vou estar disponibilizando também uma planilha pronta de base de dados para a gente não precisar ficar gerando dados e se preocupando com escreve o número aqui, escreve o número ali. A gente já vai ter um conjunto de dados prontos para a gente simplesmente usar essas fórmulas na prática mesmo, como você usaria ali em uma empresa, em algum estabelecimento, em algum local. Tudo certo então? Te aguardo aí na próxima aula.